Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. A mídia mineira, mesmo com a pequena vantagem, eles venceram o primeiro jogo. O Flamengo hoje tem que vencer o Atlético Mineiro fora de casa e eu acredito nisso, eu acredito no Mengão. Acho que o Flamengo tem elenco, tem time mesmo poupando alguns jogadores, tem elenco aí para vencer, tem time para vencer fora de casa o Atlético Mineiro e classificar para a quarta de finais da Copa do Brasil. E 3 chegam de forma gratuita: Reinier, Dudu e Biel. O Alexander esqueci, Alexander, muito boa. Alexander, é que assim, porque quando você recebe Dudu, 9 milhões de euros do Rubens e gasta até 8,5 no Alexander, você tem 500 mil. Biel e Alexander. Ontem eu perguntei para uma pessoa do Atlético, que não é o Brax, sobre volantes e até a possibilidade de um zagueiro, né? E essa pessoa me disse que a janela é longa, né? E não negou a possibilidade da chegada de volantes e de um zagueiro. Me disse, olha, a janela é longa, vamos falando. Só isso que eu recebi aqui de resposta. Então, eu considero que, eu acredito que até o final da janela, pelo menos, mais um volante será anunciado. Eu no lugar do Cuca, rapidinho, Desculpa. Elton. Quero te dar um zagueiro e um volante. Eu falaria, posso trocar o zagueiro em... Eu acho que a confiança ela é fundamental para o torcedor atleticano e também para o time do Atlético. O Atlético vem de bons jogos. Mesmo a derrota, eu volto a afirmar, a derrota para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro mostrou um time diferente para o torcedor. E ali também deu um clique no Cuca para o posicionamento do seu time, principalmente de forma defensiva. Depois veio a vitória contra a equipe do Flamengo, que aí foi o alicerce ali para o Cuca entender como que ele precisa colocar esse time. E hoje, mais uma vez, ele vai precisar desses jogadores. Pode contar com a volta do Arana, eu acredito que ele não vai entrar logo de cara, e o Elton, tá, gente? Mas pensando na cabeça do Cuca, o Cuca pode sim, já que na entrevista coletiva depois do jogo contra o Bragantino, ele falou dessa possibilidade. Vamos aguardar aí como que vai ser, mas mais uma vez, eu reforço, a torcida do Atlético precisa fazer a diferença. Hoje é um jogo de apoiar os 90 minutos, empurrar o Atlético, fazer o Atlético defender, criar e atacar, porque a torcida do Atlético já fez isso em outras oportunidades e hoje não se iluda, não se engane pelo resultado de 1-0. O Galo joga pelo empate, mas a torcida do Atlético precisa ajudar em todos os setores para que o Atlético consiga essa classificação, porque o Flamengo é sim o melhor elenco do continente e a gente não pode duvidar nunca da força de um elenco como esse. Então que o Atlético consiga desempenhar em campo aquilo que desempenhou no jogo no Maracanã e a torcida do Atlético faça diferença, como já fez em várias outras oportunidades. Se tinha um momento ideal, né, para um confronto desses aí que está acontecendo, é que esse confronto com o Flamengo, ele nunca existe um momento ideal para isso, porque o Flamengo é sempre favorito contra qualquer adversário no continente. Mas aí você vai, depois de um bom jogo feito no Brasileiro, você vai para o jogo da Copa do Brasil, repete a boa atuação, principalmente defensiva, e ainda ganha o jogo na casa do adversário com o Maracanã lotado e traz a vantagem para Belo Horizonte. Então nós estamos falando de um Atlético que teve uma melhora, uma evolução nos últimos jogos. Então você tem uma vantagem, você joga em casa. Técnica e emocional. Emocional. Você teve a entrada do dinheirinho, que é sempre bom. Isso que eu ia falar, né? cara. Financeira, e aí a confiança fica, obviamente, muito mais latente, né? Mas mais que isso, HG, eu acho que o Cuca encontrou uma forma de jogar desse Atlético, né? É muito interessante a gente ver esse Atlético jogando hoje e ter a certeza, a convicção de que o Cuca encontrou o esquema tático. Pode ser que a postura do time varie de jogo para jogo e que ele altere a forma de jogar, e quando eu digo forma de jogar, mais em relação à postura, vamos pressionar a saída de bola, vamos jogar um pouco mais fechado, vamos fazer de tal forma ou de outra forma, mas o esquema tático em si, eu acho que ele vai manter essa estrutura de time, essa estrutura de escalação, porque foi o que fez com que o Atlético se tornasse um time mais seguro e que também tivesse boas oportunidades no setor ofensivo. Então, o Cuca encontrou o que, para mim, me parece um equilíbrio. Então, eu acredito que essa formação será mantida não só nos jogos contra o Flamengo,
mas contra outros adversários, mudando só a postura. Aqui eu jogo mais fechado, ali eu jogo Arana. atacando mais. O Arana hoje, na minha concepção, é reserva. E não só hoje no jogo contra o Flamengo. Hoje eu digo nesse espaço de tempo atual. Na atualidade, Ele vai ter que batalhar para voltar ao que era. o Arana como reserva. Por quê? Porque ali o Scarpa se encontrou. Exceto que o Cuca acha uma forma de escalar o Scarpa no meio-campo, talvez na do Igor Gomes, não faz sentido. Para mim, o Scarpa sair daquele para a entrada do Arana. Porque o Scarpa tá bem. Sim. Agora, se o Cuca olha e enxerga que o Gustavo Scarpa possa render na função que foi desempenhada pelo Igor Gomes, aí beleza. Aí ele pode ter um meio-campo com Alan Franco e Gustavo Scarpa, aberto o Arana na esquerda, aberto na direita o Gabriel Menino, e aí mais à frente Coelho, o Rony, e Coelho, Biel e Hulk, Coelho, Rony e Hulk, Júnior Santos, Rony e Hulk, Dudu, Rony e Hulk, sei lá, enfim. Ele pode encontrar a forma dele jogar. Mas, pra mim, ele não deveria, hoje, mexer nessa estrutura e nessa formação que tem o Scarpa na lateral esquerda. Eu sei que o recorte pode parecer muito, muito curto pra gente tecer comentários definitivamente sobre a lateral esquerda do Mas Atlético. ele é esperançoso. Mas é o recorte que nós temos para avaliar. E diante do recorte mesmo curto que nós temos, eu acho que eu vejo como praticamente inviável a saída do Scarpa da lateral esquerda. Inviável. Porque ele responde melhor fisicamente, tecnicamente ele é tão bom quanto, se não for melhor, ofensivamente, e fisicamente ele está muito mais inteiro do que o Arana. O HG, principalmente pela questão do tiro curto. É uma decisão. Você só tem hoje. Você tem 90 minutos para resolver sua vida. Então, eu mexeria o mínimo possível. Apesar do Arana, cara, o Arana, ele entender os movimentos que o Cuca pede, ele ser um cracaço de bola, ser muito bom de bola, mas eu acho que esse período, mais uma vez, esse período que ele ficou afastado, isso aí, não é da noite pro dia que você ganha ritmo de jogo. E um jogo contra o Flamengo decisivo, pra mim, não é jogo de você ganhar o ritmo de jogo, Valor. E eu tenho uma opinião, assim, bem polêmica, tá? Eu acho que do jeito que o Atlético tem jogado nos 3 últimos jogos, quando se defende ali, o Scarpa, ele é muito mais um ala, pra mim, pelo lado esquerdo, do que um lateral, como o Gabriel Menino é muito mais um ala do que um lateral. Eu, particularmente, acho que o melhor do Arana não é quando ele joga como ala pelo Atlético. O melhor do Arana, e isso tem diferença, é quando ele joga realmente numa linha de 4 defensores e que ele é o lateral esquerdo e que por vezes ele se torna um jogador de criação ou pelo lado, vira quase um ponta pelo lado, ou vira quase um jogador de criação vindo pelo meio também. Eu, particularmente, de todas as amostragens que eu já vi do Arana jogando como um ala, eu acho que o Scarpa faz melhor, e a questão do ritmo, pra mim, é ela quem dita. O Scarpa tá no ritmo, tá no momento, está com confiança. O Atlético vai precisar de, hoje, mais... novamente, né, vai precisar de muita força do seu lado esquerdo, ali com o Scarpa, com o Júnior Alonso, com os jogadores de meio. O Plata deve jogar aberto pelo lado direito. É um jogador de muita mobilidade, de muita velocidade, não tá jogando bem, mas o velocista, ele às vezes é como um sniper, né? Ele joga por uma jogada. Você pode marcar um velocista bem, de repente, 80 minutos. 85, ele consegue tirar um coelho da cartola e é ali que ele pode te pegar. Então é preciso ter muita atenção com esse lado, além da maneira que ele provém o jogo. O Atlético não pode se esquecer no jogo de hoje de explorar uma bola que o Flamengo sofre com ela. Com menos de 2 minutos no Maracanã, o Scarpa acha o Hulk dentro da área. E uma bola que o Hulk poderia até ter dominado. Ele tem condições de fazer o que ele tentou fazer, a capacidade técnica dele ao longo dos anos mostra isso, mas ele poderia ter dominado também, e o Atlético já saído na frente com menos de 2 minutos. No segundo tempo, um dos primeiros ataques também é uma bola da direita, salvo engano é o Gabriel Menino que faz e acha o Coelho. O momento defensivo do Flamengo é frágil, é um time que carece, a defesa não é ruim, é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, mas há uma crise de confiança com relação a esse tipo de lance, com relação a esse tipo de saída. Eu acho que o Atlético pode fazer o que fez quando conseguiu marcar o gol. No lance do gol, o Atlético está pressionando o Flamengo lá em cima, não o tempo inteiro, potencialmente.
os jogadores, o Cuca vai perceber o momento de repente subir a pressão, de tirar um pouco da tranquilidade do Flamengo, construir o jogo também. Eu acho bem importante isso. E é claro, eu já disse em outras oportunidades, o Hulk estava sendo o principal jogador no momento em que o time ainda não estava conseguindo se encaixar, não estava conseguindo, para mim, ser harmonicamente um time muito organizado dentro de campo. Fica à espera por parte do torcedor atleticano, ele que sempre aparece bem nesse tipo de jogo grande, dele conseguir contribuir mais, porque no jogo do Maracanã, achei que dentro da escala Hulk de contribuição, ele ficou um pouco abaixo. E HG, Atlético para mim, ligeiramente favorito, eu dava o favoritismo antes do primeiro jogo pro Flamengo, 52-48, mas o Atlético é favorito agora 52-48 para mim, não é porque venceu no Maracanã não, porque vencer, assim cara, o Atlético venceu o Bucaramanga na Colômbia, mas o que cerceou o jogo do Atlético contra o Flamengo não foi a maneira que o Atlético jogou nessa vitória, foi a maneira que o Atlético evoluiu através de um jogo em que ele perdeu pro Flamengo. Então o Atlético venceu de 1-0 no Maracanã e sabe por que e como venceu. Então, esse cenário, mais um ambiente ao lado do seu torcedor hoje, me faz colocar esse ligeiro favoritismo para o Atlético, 52-48, mas é um Flamengo muito capaz e hoje, olho no Jorginho. A chave do jogo para o Flamengo, para mim, passa pelos pés desse jogador não ter tempo para pensar hoje na Arena MRV. Eu sigo tratando o Flamengo como favorito, pela força do elenco que o Flamengo tem. Eu entendo, pela qualidade do elenco que o Flamengo tem. O Atlético venceu, e isso é muito importante. Mas o Flamengo viu qual é o método que o Atlético vai jogar. Qual foi o método que o Atlético utilizou? E o Atlético viu novamente as falhas, né? Claro, e construiu uma vantagem. Encontrar e é que se fosse aquele 1-0, sabe, Thiago? Mas eu amassando vejo o Atlético Luiz perfeitamente capaz de Thiago, transformar e inverter. A discussão é boa. Sim, a discussão é boa. Por isso eu vejo o Flamengo ainda eu também vejo. Favorito. Ok. E ainda tem a possibilidade de entrada do Samuel Lino, do Jorginho. Sim. O Arrascaeta volta. Eu vejo um Flamengo bem forte. É um time muito forte, mas eu acho que um ponto que o Valor falou que é muito importante a gente lembrar é como venceu. Porque é importante olhar para trás e lembrar que a vitória contra o Bucaramanga jogando fora de casa é uma coisa ridícula. Ela foi ilusória. É uma coisa ridícula. O Atlético foi amassado em determinado momento, principalmente no primeiro tempo do Bucaramanga, e conseguiu aquele gol num lapso, num momento de qualidade do Hulk, que achou o Igor Gomes e acabou sofrendo o pênalti, depois sofreu para tentar segurar esse resultado. Já a vitória para cima do Flamengo e até a derrota para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, ela molda um Atlético diferente. E é esse Atlético que a gente espera ver hoje novamente. Então, assim, aquele time que ficou para trás do Bucaramanga, eu acho que ele deve ser esquecido. Lembrado para não ser repetido. Mas o que o Atlético propôs nos jogos contra o Flamengo, repito, na derrota e também na vitória pela Copa do Brasil, eu acho que isso tem que ser levado para campo. Eu acho que isso é valioso e muito importante para o Galo hoje. E agora vamos ver então nosso mano a mano, jogador por jogador, a começar por Everson ou Rossi. Talvez o grande fã atualmente que o Everson tenha na vida, nem seja alguém da família dele. Quem? Seja o HG. Você é um grande fã do Everson. Me tornei. Eu também vou de Everson. Já criticou. Pressionando muito os dois zagueiros na saída de bola, mais o Rossi. E aí acontece o erro do Léo Pereira e o Coelho está esperto e consegue fazer o gol. É o tempo inteiro? Não, gente, o tempo inteiro. Cara, foi lá, pressionou, viu que não encaixou a pressão, volta, fica no próprio campo e procure hoje machucar o Flamengo. Que se por um lado tem o Jorginho que joga, mas o Jorginho vai ter dificuldades em perseguições, tá? Se tiver alguém que possa fazer ser perseguido pelo Jorginho, é bem interessante para o Atlético. E hoje Alan Franco, para mim, vai ter um papel primordial. Eu creio, na minha cabeça, que deva ser ele o cara responsável por tirar o espaço do Arrascaeta. E é importante que ele faça como fez no jogo de domingo pelo Brasileiro. Fez na bola, não pode ser amarelado de cara, porque isso dificulta. Qualquer marcador que é amarelado de cara, ele vai de uma pressão intensa para uma meia pressão. Vai ser fundamental. A chave do jogo também estão nessas perseguições,
principalmente do Alan Franco conseguir anular ou tirar o máximo de espaços do Arrascaeta, que é um jogador de muita capacidade. E normalmente em jogos contra o Atlético ele regula muito bem. Tomara que hoje não aconteça, mas isso é um fato, né? Hoje é dia de futebol, nada melhor que curtir o futebol. É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte a gente trazendo para vocês. Percussão aí da mídia, a imprensa mineira analisando o duelo de logo mais, jogão clássico. O Atlético Mineiro tem aquela rivalidade que eles criaram contra a gente, contra o Flamengo. Mas o jogo vai ser bom. Eu acredito sim que o Flamengo, mesmo com algum desfalque, como o Luiz Araújo que não viajou, como o Bruno Henrique que não viajou, mas mesmo assim tem um bom time, tem um grande elenco e que pode sim vencer o Atlético Mineiro fora de casa, como venceu no ano passado. Não seria nenhum exagero e digo mais. O Flamengo pode vencer, o meu placar hoje é 2-0 o Mengão e o Flamengo se classifica para as quartas de finais da Copa do Brasil.